Senhores, um bom dia a todos. Aqui é o professor Jackson. Vamos dar continuidade aqui à resolução dos nossos exercícios, né? Como eu havia falado para vocês no vídeo anterior, como esses dois exercícios que eu vou resolver com vocês agora são exercícios que são de um conteúdo que é do final do capítulo 14, que nós não estudamos ainda, eu estou fazendo um breve resumo aqui para vocês sobre esses conteúdos, né? Voltando aqui rapidinho, falamos aqui sobre as mudanças de estado físico, né? Quando eu falei para vocês aqui sobre a vaporização, falei que a gente tinha dentro da vaporização nomes específicos de mudança dependendo da forma que essa vaporização acontece. E aqui eu coloquei para vocês esses nomes, que é a ebulição, a evaporação e a calefação. Coloquei aqui também para vocês figuras aqui para exemplificar como ocorre a condensação no dia a dia, né? E também a sublimação, né? Que é quando a substância passa do estado sólido direto para o estado gasoso. Então vamos dar sequência aqui. Aqui nós temos a curva de aquecimento e de resfriamento. Aqui você tem a temperatura em função do calor. Neste caso aqui é a quantidade de calor que o sistema recebe. Neste caso aqui é a quantidade de calor que o sistema perde, tá bom, gente? Então vamos lá. Você tem aqui um aumento de temperatura em função do aumento da quantidade de calor que o sistema aqui está recebendo. Inicialmente o sistema, né, a substância estava no estado sólido. Você começa a fornecer uma determinada quantidade de calor e, consequentemente, essa temperatura vai aumentando. E chega um ponto que esse sólido, que essa substância começa a passar pelo processo de fusão. Nesse ponto aqui, você tem a coexistência aqui entre a substância no estado sólido e a substância no estado líquido. Deixa só até aqui. Então, gente, o que acontece? Você tem a coexistência entre a substância no estado sólido e no estado líquido. Lembrando que aqui, que tipo de calor a gente fornece ao sistema? É o chamado, vou colocar aqui para baixo, chamado calor sensível. Por que calor sensível? Porque é o calor que vai ocasionar mudança de temperatura. Calor sensível. Aqui, na fusão, quando você tem a coexistência entre a substância no estado sólido e no estado líquido, aqui a gente chama de calor latente. Qual é o calor latente? Calor latente é aquele calor que vai ser utilizado totalmente para a mudança de estado da substância. Tanto que você vê que você não tem aumento de temperatura. A temperatura aqui ela se mantém constante. Por quê? Porque toda a energia fornecida ao sistema vai ser para essa mudança. Terminada essa mudança, nós vamos ter aqui somente o estado líquido, certo? Vamos ter aqui somente o estado líquido. E aqui de novo nós vamos ter o calor sensível, né, que vai ser o calor necessário para aumentar a temperatura de determinada substância. Você não tem mudança de estado. Chegando aqui você inicia a mudança de estado. Você vai ter, aumentou tanto a temperatura, forneceu tanto calor que você começa a passar pelo processo de vaporização. Aí aqui você vai ter líquido mais vapor. Você vai ter líquido mais vapor. Que calor é esse aqui? Também é calor latente, assim como aqui na fusão. E aqui, nesse aumento de temperatura, também vai ser calor sensível, certo, gente? Também vai ser calor sensível. Deixa eu melhorar aqui essa seta. Também vai ser calor sensível. Aqui, você também vai ter um calor sensível. Beleza, gente. Chegou aqui, né? Começou a oferecer calor para essa, continua oferecendo calor para essa substância, ela começa aqui o processo de vaporização, onde vai existir a substância nos dois modos aqui, né? Nos dois estados, calor, vapor e líquido. E aqui também a temperatura não muda. Por quê? Porque você está fornecendo o calor latente, né? O calor que vai ser utilizado somente para mudança de estado, não para mudança de temperatura. Acabado esse processo, você vai ter somente
o estado de vapor, o estado gasoso aqui da substância. E esse aumento de temperatura nesse estado também é calor sensível, gente. Também é calor sensível, tá? Aqui é o processo inverso, quando você começa a retirar calor do sistema, né? Você tem aqui inicialmente ele no estado gasoso, oferecendo calor sensível, retirando calor sensível do sistema, ele vai ter uma diminuição de temperatura. Aqui você vai ter vapor mais líquido. Nesse momento aqui você não tem mudança de temperatura, então você está tratando de que tipo de calor? Calor latente. Esse vapor, você diminuiu tanto, você retirou uma quantidade de calor, diminuiu tanto a temperatura que ele começa, que ele se transforma totalmente na substância no estado líquido, vai diminuindo. Aí aqui você continua diminuindo a temperatura, continua retirando calor do sistema, você começa a passar pelo processo de solidificação, que é o inverso da fusão. Então aqui você vai ter líquido mais sólido. Enquanto você tem os dois, líquido mais sólido, você está passando ainda pelo processo de solidificação, e o processo de solidificação também utiliza o quê? O calor latente, né? Calor latente. Calor latente. Aqui era o quê? Aqui, sensível. Calor sensível. Aqui também, calor sensível. Aqui você continua retirando calor do sistema até que não tem mais líquido, fica só sólido, né? Já solidificou. E você continua diminuindo essa temperatura. Aqui você vai continuar tendo calor sensível. Aqui você vai ter calor sensível também. Vamos melhorar esses ponteirinhos aqui. Deixa eu escrever para cá para não cruzar uma seta com a outra. Aqui você tem calor sensível também, tá? Calor sensível que você está diminuindo a temperatura do sólido, né? Aí você não tem mudança de estado aqui, certo? Então, essas aqui são as curvas de aquecimento e resfriamento. Aqui você começa a fornecer calor de modo que ele vai aumentando a temperatura e vai passando pelos processos aqui. Enquanto você tem só o calor sensível, você só aumenta a temperatura do sólido. A partir do momento em que ele começa o processo de fusão, processo que ele vai se transformando em líquido aqui, só que você tem ainda o sólido e o líquido coexistindo, você vai ter o calor latente, você não tem mudança de temperatura. Acabou o sólido, você passou por todo o processo de fusão, você tem o líquido, e continuando aumentando a quantidade de calor, você vai aumentar a temperatura. Então esse calor vai ser calor sensível. Aqui no processo você forneceu tanto calor que ele começa a passar pelo processo de vaporização. Aí você volta para o calor latente, para o acréscimo de temperatura, aumento de temperatura, até que todo esse líquido se transforme em vapor. Aí aqui você volta para calor sensível. Esse processo aqui é o processo inverso, tá, gente? Quando você retira calor do sistema. Então, gente, para os vídeos aí não ficarem muito longos, eu vou dar uma paradinha por aqui e a gente continua no próximo. Até daqui a pouco.